Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer mais um vídeo de dicas que é como começar um canal de Roblox, gente. Ou seja, como ser um Bloxtuber. Eu vou ensinar dicas que me ajudaram bastante, que com essas dicas eu evolui muito meu canal, gente. E quero mostrar essas dicas pra vocês aí que estão flopados, que o canal não cresce ou que quer começar um canal já com edições, sabendo o que é pra fazer, o que não pode fazer, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, eu peço o like de vocês e peço também que vocês se inscrevam para não perder nenhum vídeo novo aqui que eu vou postar, tá bom? E por favor, ativa o sininho para quando eu postar um vídeo já chegar a notificação na hora para vocês. Aproveita e compartilha com seus amigos para eles ficarem sabendo desse babado chocante, tá bom? Então vamos parar de enrolação e vamos lá pro vídeo. A primeira dica que me ajudou muito é ter paciência, gente. Essa palavra aqui não me define muito, tá bom? Porque eu não sou muito paciente, assim, na vida real. Mas só que, assim, a gente tem que ter paciência. Porque se a gente ter muita pressa, sociedade, ai meu Deus, que já quer que o vídeo que acabou de fazer, que acabou de postar, já esteja 100 visualizações e 50 inscritos, 100 inscritos. Não é assim, gente. O seu primeiro vídeo não vai ser tão bom, tá bom? Eu vou ser sincera, o meu primeiro vídeo também não foi nada bom, gente. Porque, tipo assim, não teve muitas edições, não teve muito boas edições, a qualidade ficou horrível, a minha voz ficou baixa. Gente, ficou muito longo, quase 20 minutos de vídeo, mas não é assim. Primeiramente, quando você vai fazer o seu primeiro vídeo, gente, você tem que ter paciência, porque não é assim, já de cara você já vai receber o que? 100 visualizações. Não é assim, gente. No seu primeiro vídeo você vai ter pouquíssimas visualizações, umas 20, 30, assim, dependendo das suas edições, tá bom? Mas você tem que ter paciência, gente, com o seu canal, porque tem canal que cresce rápido, outros crescem mais devagar, mas além de tudo você tem que ter fé e muita paciência, que alguma hora ele vai crescer assim muito, 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 tá bom? A segunda dica é dedicação. Você tem que ter dedicação ao seu canal, além de tudo. Ai, Melissa, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Se dedique, aprenda a fazer, faça com muito amor. Gente, vocês têm que se esforçar, porque tem gente que faz o canal, não se esforça, posta vídeo de qualquer jeito e quer receber muitas visualizações e likes, mas não é assim. Porque primeiro você tem que ter paciência, não desistir do seu canal, tá bom? Ele vai crescer alguma hora, mas pra isso você também precisa ter dedicação aos seus vídeos, porque não adianta você querer que seu canal bombe se você não faz boas edições, não se dedica, sabe? E essa parte é muito importante, gente. Dedicação também é uma das coisas mais importantes que você precisa ter no seu canal, tá bom? A terceira dica é ter boas edições, gente. O que é ter boas edições? Ter um vídeo profissional. Não precisa ter um vídeo mega profissional com várias edições, porque o primeiro vídeo, gente, ele não tem que ser um vídeo assim tão profissional. Não, porque você só vai... você vai falar mais um pouco sobre você. Você tem tal nome, tal idade, tá jogando um jogo ali, né? E aí, como você vai falar mais sobre o que você pretende fazer no seu canal, essas coisas, quais vídeos você pretende trazer, tipo de vídeo, qual o nicho do seu canal vai ser, aí o vídeo não precisa ser tão caprichado, não precisa ter várias edições, não, né, gente? Não é algo que precisa ser muito caprichado. É uma coisa simples, gente, o básico dos básicos, porque você vai estar falando sobre algo. Você vai estar jogando sim, mas você não vai estar ensinando algo ou fazendo alguma historinha, sei lá, o nicho de vocês, mas não precisa caprichar tanto, tá bom? E também tem que ser um vídeo bem rapidinho, tá bom? Não precisa ser um vídeo
tão demorado, porque aí vai ser chato e enjoativo, tá bom? Se você for falar só sobre você, só sobre o seu canal, o seu vídeo então vai ter o quê? Uns 5, 10 minutos, tá bom? Mas se você estiver jogando ou do primeiro vídeo já ensinando algo ou fazendo alguma historinha, alguma coisa, aí sim ele vai ter 15 minutos, né? Assim, essas coisas, mas tem que ser algo que chame a atenção das pessoas, tá bom? Não é um vídeo, meu primeiro vídeo, e ter o que? Uma capa, não ter capa de vídeo, não ter boas edições, porque isso não vai chamar a atenção do público e eles não vão se inscrever no seu canal por falta de, sei lá, criatividade, por falta de capricho nas edições, não vai, gente, por falta de não ter conteúdo, você ficar falando muito ali coisas desnecessárias e o povo vai achar seu vídeo chato, enjoativo. Então quando você for gravar o vídeo, se você for gravar só falando de você, não faça um vídeo muito longo, porque as pessoas não vão ver ele todo, tá bom? E se você for fazer seu primeiro vídeo jogando alguma coisa, ou fazendo alguma historinha, ou ensinando algum tutorial, sei lá, essas coisas, aí sim, você mostra algo que o povo realmente quer ver, coloque edições ótimas, tá bom? Coloque algum tutorial que já está em alta, ou se você for fazer alguma historinha lá no Adopt, no Brookhaven, você mostra sim, deixa bem caprichado o vídeo, tá bom? Conteúdo que o povo ame, que está em alta hoje, tá bom? Então faça boas edições sim. Não troque inscritos, gente. O que significa isso, Mona Lisa? Você não trocar inscrito, na verdade, é não comprar inscritos. Poderia ser o nome, né? Não comprar inscritos, né? Que seria mais fácil de entender. Isso significa você ficar comprando inscritos, ou seja, você ficar falando pro povo que nem sabe que o canal existe, nem sabe jogar Roblox, nem sabe que é esse jogo, ou sabe, não se interessa muito por seu canal, você falar pra ela se inscrever no seu canal. Mas, gente, não adianta, porque você só vai ter inscritos fantasma, gente. Que as pessoas podem até ir lá se inscrever no seu canal, mas elas não vão assistir o seu vídeo. Mas ela pode até ir lá assistir o seu vídeo, mas ela não vai assistir todo, gente. Ela só vai clicar no vídeo, não vai dar 1 minuto e ela já vai sair do vídeo. Então sua retenção não vai estar boa, que são o tanto de visualizações e o tanto de tempo que essas pessoas vai ficar. Então você vai ter inscritos fantasma, tá bom? E esses inscritos fantasmas que não aparecem no seu canal, o YouTube eles retira, tá bom? Então não adianta você falar pra uma pessoa se inscrever no canal, uma pessoa que não se interessa por seu canal, falar pra ela se inscrever, ela for lá se inscrever e nem assistir seu conteúdo, tá bom? Créditos, gente. O que é créditos? Créditos é algo muito importante. Por quê? Quando você tá lá fazendo seus vídeos e tudo mais, você acaba se inspirando vamos supor, na capa de algum youtuber que fez um vídeo com a capa e você gostou e acabou se inspirando nessa capa. Mas o que acontece? Você não deixa os créditos pra esse YouTube que fez essa capa. Então você está cometendo o quê? Um plágio. E plágio, pra quem não sabe, é crime. Plágio é quando você não coloca os créditos para as pessoas. Daí, mas como é que eu coloco créditos? O que é isso? Créditos é quando você vai lá na descrição ou no comentário, deixa o comentário do nome do canal da pessoa que fez essa capa que você está inspirada, tá bom? Então, você deixa os créditos, não só da capa, mas se você for fazer do vídeo, de algo que você se inspirou no conteúdo daquela pessoa, ou na capa de vídeo, ou nas edições, sei lá, alguma coisa assim, mas você tem que deixar os créditos, deixar o nome do canal dessa pessoa que você se inspirou, porque mesmo que essa pessoa não seja famosa, ela tem 25 inscritos, eu tenho muito mais, então eu vou pegar a capa dela e ela nem vai descobrir. Não é assim, porque qualquer inscrito que essa pessoa pode ter, vai lá ver seu vídeo, tá? E aí ela reconhece que esse mesmo conteúdo foi o que produzido pelaquela pessoa, você não deixou os créditos. Então essa pessoa pode sim contar pro youtuber que você quis imitar
e ele pode te denunciar por plágio, e plágio é crime, tá bom? Então deixa os créditos, que é muito importante. Seja criativo. O que é ser criativo, Mona Lisa? É quando seu canal está flopado, que significa que você não está tendo visualizações nos seus vídeos, não está tendo muitos inscritos já faz algum tempo. Então, quando isso acontecer, gente, inove, seja criativo, mude de conteúdo, faça outro conteúdo que chame a atenção das pessoas, gente. Crie algo, sabe? Que as pessoas vai se surpreender, vai gostar de ver, vai achar surpreendente, tá bom? Então, se o seu canal você tá gravando só vídeo de Tower e as pessoas já enjoou desse jogo, de ver você jogando ele várias vezes, inove, gente, jogue outro jogo que está em alta, porque aí as pessoas vai querer ver e vai chamar mais atenção. Então, se o seu canal estiver muito flopado e não tiver muitos inscritos e visualizações, inove, gente. Seja criativo e crie outro conteúdo. Outra coisa, né, que é a última coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque já está ficando longo, jogue jogos que estão em alta, tá bom, gente? Não fica jogando jogo que, não está em alta, que as pessoas nem vai querer ver, tá bom? As pessoas nem vai querer assistir, porque é algo que já passou, gente, já passou a moda desse jogo, já repercutiu bastante, mas as pessoas já pararam de jogar, pararam de assistir vídeo desse tipo. Então não fica jogando jogo que não estão em alta, tá bom? Jogue jogos que estão em alta agora, tá bom? Eu vou dar exemplos aqui de jogos que vocês podem estar jogando que estão muito em alta hoje, que são Flitter Facility, Adopt Me, Tower, esses jogos assim que estão em alta, né? Que eles são os mais jogados. Mas tem Murder Mystery, tem vários outros, gente. Eu só tô dando alguns exemplos. Mas não é só porque você vai jogar esses jogos que talvez o seu canal cresça assim absurdamente. Não, gente. É como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Paciência, né? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem bastante like, inscrevam-se no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações, tá bom? E não se esqueça de compartilhar. Eu fiz esse vídeo dedicado a um pedido de um inscrito aqui do canal e ele me pediu pra fazer esse vídeo, então eu trouxe esse vídeo pra ele que tá começando um canal e pra várias outras pessoas que também está começando o canal e se interessam por esse vídeo, tá bom? Então eu espero que as minhas dicas tenham ajudado vocês, tá bom? E por favor, sigam essas dicas, porque eu tenho certeza que seguindo essas dicas, o seu canal vai bombar bastante, tá bom? Então, gente, foi esse vídeo. Tchau, tchau. Um cheiro!